O Edgar Greff uma vez entrou no meu escritório para encomendar um projeto para ele de arquitetura, né? Eu falei assim, olha, professor, eu não vou fazer porque eu sou arquiteto, eu tenho senso de proporção e de ridículo. Então eu não vou me atrever a fazer um projeto para Edgar Greff, que foi um grande arquiteto, além de teórico, né? Além de um grande teórico, ele dizia, ele defendia que para ele poder criticar a arquitetura, teorizar sobre a arquitetura, ele tinha que se submeter à arquitetura, se submeter à profissão, para ele entender a angústia, né, do papel em branco, né, e um programa pelo qual o arquiteto passa quando começa a tomar as decisões preliminares. Né? E aí ele falou assim, não, o senhor faz eu falei para o Greff, né, você faz você risca o projeto que você quer, a ideia que você tem, e eu desenvolvo e construo, não tem problema. Né? Aí ele riu e disse, eu até pensei numa coisinha, aí desenhou ali, a partir do risco dele, eu desenvolvi e vamos dizer, para que ele economizasse, então eu calculei, eu tinha fundação, madeira, aço, eu fiz tudo, só que eu levava muito tempo, me detalhava demais, quer dizer, um calculista, vamos dizer, especialista, né, teria feito aquilo em um dia. Eu levei uma semana, né? Enfim, mas necessariamente eu preciso conhecer cálculo estrutural. Qualquer arquiteto precisa conhecer cálculo estrutural, instalações prediais, para poder projetar, construir. O arquiteto tem que saber construir, né? Tem que saber, porque senão ele é um ficcionista, né? Se ele vai ensinar a fazer algo que ele não sabe fazer, então é necessário essa interação, esse conhecimento, esse domínio, né, sobre você já imaginou, vamos dizer, uma pessoa, né, quer dizer, tudo é integrado, né, quer dizer, a ossatura, a estrutura, né, as tubulações, é tudo integrado, vamos dizer, tem que ser pensado conjuntamente, né? E quem tem essa formação necessariamente ampla é o arquiteto. Então, eu acho muito difícil que prospere a retirada de uma atribuição como essa do arquiteto, porque vai, vamos dizer, se tornaria uma formação capenga, né? Não é? Mas o CREA ou o CAL vai fechar a questão nisso como atribuição privativa? Privativa, não. Ela será sempre uma bola dividida, ou seja, sim. De acordo com o projeto. Cálculo estrutural eu acho que é uma atribuição compartilhada, né? Inclusive para essas estruturas mais pesadas, né? Eu acho que efetivamente isso está mais no campo da engenharia, né? Assim como estradas, né? Mais cálculo de edificação, de estádios, enfim, isso não vejo por que retirar do arquiteto. Se as diretrizes curriculares eliminassem isso do nosso... Tem alguns colegas que defendem isso, que a gente tem uma formação mais superficial, vamos dizer, mais cultural, digamos assim, né? Do cálculo, das instalações e tudo, do que entrar mesmo no exercício, né? Eu não sei, eu acho que se isso acontecesse no futuro, né, nas diretrizes curriculares futuras, eu acho que seria um prejuízo muito grande para a nossa formação. Você acabou de entrar justamente na minha segunda preocupação, eu te disse que eram duas. Né? O curso de arquitetura, por exemplo, que eu fiz foi há 40 anos, mas eu lido muito com arquitetos recém-formados e de 40 a um ano formado, e eu noto uma falta de conhecimento muito grande, muito grande, nessa parte não só de estrutura, como de instalações e uma série de outras coisas, o que dificultaria uma defesa de coordenação do projeto. Eu acho que a faculdade de arquitetura, muito daqui que eu conheço, a de Brasília eu conheço também, porque trabalhei uns 4 anos lá, ela é deficiente nessa parte. As matérias ensinadas são muito superficiais, talvez devido à
a grade curricular ter sido feita para 5 anos, o que é muito pouco para um arquiteto. Né? Passei uns tempos na Europa e vi que lá é gigantesco, nos Estados Unidos também. E aqui é muito pequeno, não dá para se aprender a coisa. Isso depende do processo de formação. Veja só, você tem razão, quer dizer, no mundo inteiro a tendência é 7 anos. Né? 5 de formação e 2 de estágio probatório, ou residência técnica, o nome que se queira dar. Né? Prática profissional. Na China, por exemplo, que tem um sistema, eles regulamentaram a profissão, tem coisa de 20 anos, no máximo. Eu me lembro que eu era presidente do IAB, eu recebi uma delegação chinesa para conversar sobre isso, o Alberto junto, né? E na China, veja só como são as coisas. Quer dizer, a formação, pelo menos isso até 2002, 2003, era assim. Não sei se depois mudou alguma coisa. Mas o sujeito entra na faculdade para cursar 5 anos. Se ele quiser cursar só 4 anos, ele sai engenheiro. Apto a executar. Eu não conhecia essa, não. Apto a executar. Exatamente. Apto a executar a construção de edifícios. Né? Se ele concluir o curso, defender uma tese, um projeto e tudo, aí ele se habilita a projetar também. Né? Isso tem uma lógica. Né? Quer dizer, realmente uma coisa é você receber um material e executar aquilo, cumprir as ordens do projeto. Né? Outra é você transmitir as ordens. Né? Quer dizer, você dizer essa construção tem que ser feita assim. Né? Bem, mas após cursar os 5 anos, ele sai arquiteto, mas arquiteto B, vamos dizer assim. Ele está apto a projetar, mas não pode assinar sozinho. Ele tem que fazer um estágio no escritório com o arquiteto A, né? E findo um estágio de 2 anos, aí ele faz um exame de estado, um exame de proficiência, né? E aí ele sai, ele passando no exame, aí ele passa a solar também, ele próprio assinar, ele pode fazer tudo, né? Mas a cada 5 anos ou 10 anos, não me recordo agora, era um número redondo assim, ele tem que refazer o exame, como carteira de motorista, né? Tem que refazer o exame para demonstrar ou formação continuada, que ele continuou se aperfeiçoando e tudo, ou demonstrar o seu cartel, que ele continuou projetando, se atualizando, né? Para preservar o título de arquiteto A, né? Então você vê que como tudo na China, um controle absoluto assim, né, sobre a prática. Né? Mas tem essa lógica aí, né? Quer dizer, quem fizer só 4 anos sai engenheiro, ele pode executar as orientações de um projeto, mas não pode projetar. Né? Eu acho surpresa o presidente você botar assim, uma placa bem bonita e mandar para o Confer. Mexer nesses currículos. Então, tem essas variações aí mundo afora, né? E em muitos países há alguns conflitos assim de atribuição. Portugal mesmo está tendo alguma dificuldade nessa área aí, mas vem superando lá também essa disputa, porque a regulamentação da arquitetura em Portugal é relativamente recente também. Eu me lembro que em 98, quando nós reiniciamos essa discussão, conforme eu comentei aqui, nós recebemos a primeira presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, uma mulher, a Olga Quintanilha. Ela veio visitar o Brasil e participou de uma reunião nossa, fez uma palestra, né, contando o processo como tinha acontecido em Portugal. Então, em 98, era a primeira presidente. Né? Então, você vê que é uma regulamentação também não tão antiga. Então, tem essas variações mundo afora aí, né? Nos países aí de influência anglo-saxã, né? Você morando nos Estados Unidos, você sabe disso, aí essas coisas já são mais costumeiras, né? Na cultura, como se diz, não precisa nem pôr no papel, né? Porque as pessoas sabem, né? Qual os seus limites. Fundamental, constante. O arquiteto é o primeiro. Na França, você exige a regulamentação do arquiteto. O engenheiro o Raul está aqui, que conhece muito melhor que eu, né? Se puder complementar, você vê nos Estados Unidos, né?
isso da formação continuada. O Instituto Americano de Arquitetos todo ano faz uma convenção nacional lá do EAE. E a corporação de arquitetos lá é um pouco maior que a nossa, né? Sabe quantos arquitetos participam todo ano da convenção do Instituto Americano? 20 mil, 23 mil, 17 mil, e todos já vão para lá com o seu, no crachá, né, vamos dizer, vem uma coleçãozinha assim dos cursos que ele escolheu, né, com QR Code, né, e ele vai assistir o curso, então bate a luzinha ali e tal, então já vai para o cadastro dele, né, no instituto lá, para ficar registrada a progressão dele e tudo, aspirando se tornar um fellow, né, um FPIA. E também, né, para renovar a licença, né? Ou seja, além de pagar a taxa, você de 2 em 2 anos tem que acumular uma certa quantidade de horas. E então, quer dizer, você vê que no Brasil não há essa cultura ainda, né? Nós temos um congresso a cada 3 anos, participam quando tem muita gente, 5, 6 mil, 7 mil, né? Tem muita gente, né? Normalmente menos. E os nossos congressos não são tão focados na atualização do conhecimento, né? Esses cursos assim, onde o sujeito vai apresentar o desenvolvimento de uma tecnologia que ele... é muito pouco, e normalmente isso é apresentado mais como uma palestra, não como um curso, né? Acho que a gente precisa, de fato, evoluir um pouco nesse sentido de valorizar a formação continuada, a atualização tecnológica. Nós precisamos efetivamente trabalhar nessa direção. E acho que hoje, tendo o Conselho existindo em todo o país, né, em todos os estados, eu acho que essa foi uma decisão fundamental, a ocupação geopolítica do território, né, pode, vamos dizer, nos dar um instrumento para discutir isso de forma organizada e no país inteiro, para valorizar a formação continuada ou por algum instrumento, vamos dizer, de incentivo, criar, que não está na lei, né, mas criar a residência técnica, o estágio probatório, uma coisa assim. Quer dizer, acho que vai ter que ser alguma coisa assim, onde a gente crie um incentivo. Não obrigar, né? Criar um incentivo que destaque, que dê uma condição melhor para o arquiteto, numa licitação, numa outra, uma coisa assim, ele, vamos dizer, possa ser exigido que o arquiteto tenha esse acréscimo, né, na formação, enquanto o Ministério não decide isso, no Ministério da Educação. Com relação ao Ministério da Educação, inclusive, nós mudamos assim para melhor já em muito a nossa relação com o Ministério, na nossa opinião sobre a criação de novos cursos ou renovação de licença de cursos, sabe? Por quê? Porque nós estamos levando informações mais técnicas ao Ministério. Não é, eu acho que aí já tem arquiteto demais nesse estado. O IGEL tem ajudado muito isso. As nossas informações do CICAL, projetadas no território, né, com o IGEL, nos possibilita saber, né, vamos dizer, tanto a saturação de arquitetos, quanto a produção efetiva dos arquitetos, se tem escritórios para absorver, fazer estágio, né, para aqueles estudantes todos. Uma série de informações que nós colocamos nos relatórios que temos feito, né, e apresentamos ao Ministério da Educação. Tanto que, da criação do CAL para cá, se for fazer um gráfico assim da aceitação, da coincidência entre a nossa recomendação e o que foi de fato decidido pelo MEC, porque nós apenas opinamos, nós não temos poder de veto, como tinha o direito e a medicina, né? Agora parece que não tem mais, né? No final do governo Dilma parece que foi baixado um decreto tirando essa prerrogativa, né, desses dois conselhos. Por causa desse conflito, negócio de impeachment, né, que a OAB apoiou e tal, não sei o quê, aí houve um negócio dele. Mas se você pega o gráfico assim, vamos dizer, do percentual de aprovação, de acompanhamento, né, do MEC às nossas opiniões, vem subindo assim, né, nitidamente, sabe? A relação
que nós estamos conseguindo com o MEC é muito superior a qualquer outro conselho, não é só com relação ao nosso antigo conselho, a qualquer outro conselho. Diz que o único conselho que chega lá realmente com uma informação que agrega conhecimento às informações que o MEC já tem, ele próprio, né, é o nosso. Né? Eu acho que isso nos coloca, inclusive, numa condição de pressionar por essa melhoria na formação e tudo. Agora, o MEC é muito lento, né? Ele, para mudar alguma coisa, ele demora um pouco. Mas acho que isso a gente vai construindo, né? Acho que... Gleide, isso que ele falaram, Gleide, conselheira Gleide, que é uma questão. Justamente sobre isso, sobre a questão do MEC, que é para a preparação disso. Nós sabemos, ficou bastante confirmado aqui pela fala do nosso presidente, de que as atribuições profissionais decorrem da formação. Né? A formação decorre das diretrizes curriculares. Nós temos hoje, enquanto diretrizes curriculares, né, é que tem um caráter bastante amplo. Então, é genérica, ela não aprofunda absolutamente nada. O que gera um problema, um problema, porque hoje temos 460 cursos de arquitetura no país. E 500 e poucos. Realmente, Toda vez que alguém fala o número de faculdades, está defasado. Toda vez. E eu estou te falando isso aqui porque foi a última informação que eu tive há 15 dias atrás, mas certamente já deve ser mais de 550. Isso é impressionante. Mas se bem que agora, isso foi a partir de 88, da Constituição de 88, né, que abriu essas possibilidades do governo federal financiar escolas particulares. Então houve uma... Mas agora parece que está estabilizando. Sabe? Nós chegamos ao absurdo, Gleide, eu vou lhe devolver rapidinho, só para acrescentar essa informação. Nós estamos num caso, por exemplo, de uma única mantenedora ter 2 cursos de arquitetura, né, da própria região metropolitana, um na Tancredo Neves e uma paralela. Aqui em Salvador. Gleide, por favor. Então, o que ocorre é que a iniciativa privada, principalmente, porque as universidades públicas ainda mantêm um nível de qualidade, embora, claro, o Luciano tem razão com relação a algumas coisas que estão realmente precisando melhorar, mas assim, ainda existe uma certa qualidade. Enquanto que na iniciativa privada, que é um número hoje maior do que a faculdade de arquitetura, não existe um controle. Então, a minha crítica é com relação ao controle. Né? O MEC não fiscaliza. Nós, enquanto tal, não temos poder legal para fiscalizar. Né? Tivemos recentemente uma consulta de uma coordenadora do curso de arquitetura aqui de Bahia, perguntando que lei obrigava aos dirigentes das instituições privadas de manter o módulo do professor-aluno nas práticas, no caso do projeto, de 1 para 15. Nós, infelizmente, não temos essa lei. Nada, nada na legislação que diz que a gente tem que ir para 15 ou para 15. Exceto, aí eu faço referência até uma referência positiva do Gaúcho, que é o Roberto Pitt, que foi da Comissão de Especialistas da Arquitetura do MEC, na época, o CEAL, e na época foi criado um documento com a participação do IAMEC, com a participação da ANEL, né? E esse documento chama-se Perfil de Fator de Qualidade dos cursos de arquitetura do urbanismo. Você conhece também. Então, esse documento, ele estabelece essa relação. Só que as diretrizes curriculares, né, foram, naquela época, não tínhamos diretrizes curriculares, tinha uma resolução 1770. Né? Essa resolução estabelecia critérios para fazer a avaliação para a abertura de cursos, para a manutenção e a reconhecimento e renovação do reconhecimento. Ocorre que, caindo a 1770, criando a Lei da Estrutura Nacional, os instrumentos de avaliação, consequentemente, passaram a seguir o que estabelecer as diretrizes, não mais o que estabelecer 1770. Então, a arquitetura, que sempre teve um instrumento de avaliação privado, particular, para o curso, onde estabelecia os critérios de avaliação, perdeu isso.
Hoje o MEC estabelece um instrumento único de avaliação, que avalia desde a arquitetura até direito. Então, são coisas totalmente diferentes. Eu acho que essa relação estreita do CAL, teve inclusive uma proposta, né, de modificação das nossas diretrizes, que foi feita pelo CAL, a ABER, em conjunto, e foi encaminhada no Ministério da Educação. Ainda foi meio conservador, assim, porque quisemos fazer uma coisa conjunta, né? Pois é. Acho que ela poderia ser mais ousada. Eu acho também. Então, assim, eu acho que nós deveríamos aproveitar esse momento, né? Porque, assim, a defesa das atribuições está muito bem encaminhada. Então, temos que partir agora para o controle. E esse controle tem que ser através do Ministério da Educação. Né? Mas é que a gente cria bons arquitetos com boa formação, não aconteça o que está acontecendo. Inclusive, o percentual de disciplinas à distância que está aumentando. Né? Hoje nós temos, não é? Então, as disciplinas à distância em cursos presenciais. Houve até uma tentativa agora de um curso de criar um curso de arquitetura e urbanismo 100% à distância. Pois é. Nós sabemos. Você tem toda a razão, veja, eu não sou professor. Né? Como é que você pode ver Mas veja só, eu não sou professor, então você me desculpe se eu falar alguma coisa que eu estou aqui ao lado de um especialista que ensina e outro especialista em prática profissional aqui. Eu acho que a gente tem que associar esses mundos, né? Necessariamente o Dr. Lúcio mesmo, que renovou o ensino da arquitetura na primeira metade do século passado, ele dizia, não se pode discutir a profissão, o ensino de arquitetura sem ser vis-à-vis com a prática profissional. Então, por isso que eu vou me atrever a dar uma opinião nesse assunto. Primeiro, como eu disse, você tem razão, e nós encontramos um bom caminho agora para promover uma discussão em que a gente possa até evoluir um pouco mais daquela proposta. Né? O Luiz Roberto Lizacuri, né, que é lá do... Eu nem sei em que posto que ele está agora, mas sei que ele continua num posto de destaque nessa área de educação. Ele era conselheiro, aí foi para a presidência do INEP, aí depois mudou de Dilma para Temer, aí ele caiu da presidência do INEP, mas aí foi elevado agora a uma outra situação, não me lembro, foi uma roda viva aí, e eu sei que ele está numa posição, voltou a uma posição em que tem o trato direto conosco, e é um sujeito que eu conheci quando fui presidente do IAB, porque ele era muito amigo do Fábio Penteado, que foi presidente do IAB também, né? E o Fábio me apresentou a ele, pediu que ele me recebesse, que eu fui justamente discutir com ele para que o IAB voltasse a participar do CEAL, né? Do CEAL do MEC, né? E ele hoje então está de novo numa posição de destaque, tem muito respeito pelo CAL, também pelo material que a Comissão de Ensino tem levado a ele, e ele já se dispôs, e nós estamos já organizando uma audiência pública para tratar de diretrizes curriculares e tudo lá no Conselho Nacional de Educação e tudo. Inclusive ele nos deu a oportunidade de convidar, né, instituições para participar dessa audiência pública e tudo. Claro que é aberta, né, mas vão mais os que são convidados, né? Então acho que a gente está conseguindo um caminho aí para trabalhar melhor isso no MEC. Agora, olha só, é aí que eu vou me atrever um pouco mais, você me desculpe mas vamos dizer, isso é um pouco em cima do que eu discuti no IAB, com a ABEA, eu penso o seguinte, e aí comentando, né, o que você tinha falado antes também, por exemplo, a medicina, né, o sujeito se forma médico, né, médico geral, generalista, né? Ele conhece todo o espectro da medicina ali, e isso é importante, porque às vezes um problema de coluna, o foco dele não tá na coluna, está num dente, né? Então é fundamental que ele conheça, né, o conjunto, né, do que ele vai tratar. Depois que ele se forma, ele converge para uma especialização
X, né? Ele se especializa, faz uma residência, vai se especializando, mas nada impede, né, que ele transite para outra especialização, né, ou que numa emergência ele faça um procedimento para o qual ele não traz. O que limita a atuação do médico é o código de ética. É o código de ética. Né? Um médico, sei lá, um cirurgião pode orientar um tratamento dermatológico, por exemplo. Se der certo, tudo bem, ele não está proibido. Se der errado e ele for denunciado, ele vai ter que responder porque, não tendo habilidade, ele procedeu, né, colocou em risco, né, a vida de uma pessoa ou a saúde de uma pessoa. A mesma coisa o direito. O sujeito se forma advogado, né, no sentido amplo, né? Depois ele converge o direito trabalhista, constitucional, criminal, sei lá, o que ele quiser, mas onde ele estiver ele pode trabalhar. Ele é um advogado trabalhista, vamos dizer assim, e pode pegar um caso de direito de família de um amigo dele. Agora, se ele prejudicar o amigo dele, né, ele vai ter que responder ao Código de Ética, porque, não estando especializado, atualizado com essa legislação, você prestou esse serviço. Então, eu espero mesmo, eu acho que isso não é um sonho de noite de verão. Eu acho que o nosso Código de Ética tem abertura para isso, vai depender da evolução dos nossos colegas que trabalham com o Código de Ética, para evoluir para isso, para de fato tratar com rigor um arquiteto que aceita fazer um trabalho para o qual ele não está habilitado. Seja cálculo estrutural, seja um projeto hospitalar, seja o que for, né? Se ele não está habilitado, ele não deve aceitar. Né? E se ele aceita, ele tem que se aprofundar no tema, estudar o suficiente para dar uma resposta adequada. Né? O cálculo é um assunto que chama mais atenção, né? Porque pode desabar de repente, né? Mas há outros males progressivos que podem acontecer, por exemplo, num hospital mal projetado, que crie situações para infecção cruzada, coisas desse tipo. Então, eu entendo assim, que nós vamos ter que evoluir para isso, e o Conselho tem que ter uma atuação fundamental, assumir essa responsabilidade sobre o gerenciamento da profissão, né? De modo que o arquiteto se forma, como as diretrizes estabelecem hoje, tendo um conhecimento amplo da profissão, né? E podendo se aprofundar numa direção ou noutra, né? E se um dia ele cometer um erro, um deslize, tem que ser julgado eticamente, né? E verificado se ele agiu incorretamente ao se atrever a fazer um projeto de instalação elétrica e, por erro dele, na especificação de fiação, seja o que for, provocou um incêndio que matou uma pessoa. Ou ele vai construir uma obra, né? Nós estamos aí habilitados, lógico que estamos, né? Vai construir e desaba a obra porque ele não compareceu, ou porque ele não tinha conhecimento suficiente, não fez os testes adequados no concreto, enfim, ou qualquer coisa assim como os engenheiros, né? Então, eu aspiro esse futuro aí, manter a nossa formação ampla, com a possibilidade de aprofundamento nos diversos campos. Então é óbvio que nessa formação ampla não somos especialistas em tudo. Temos o conhecimento generalista e podemos nos aprofundar, né, na área que convier, tendo conhecimento do resto. Quer dizer, vai calcular, ele calcula sabendo que existem instalações, como é que funciona o sistema de instalações, como é que funciona a arquitetura em geral. Eu, inclusive, aí, eu acho que o arquiteto, com a formação que ele tem, ele está muito mais preparado para construir o edifício, convencional, um edifício urbano, do que o engenheiro.
Minha opinião também. Você pega um engenheiro com a formação que ele tem para estrada, para barragem, ponte, essas coisas, e coloca, né, um detalhe de caixilharia, essas questões de estanqueidade do prédio e tudo, de controle. Agora essa norma de desempenho, eu acho que vai evidenciar muito isso. Ele não tem formação, ele pode adquirir com o tempo, ele tem uma base lá que pode levá-lo a adquirir com o tempo, ele trabalhando, errando e acertando, né? Mas vamos dizer, a partir do conhecimento primário, na sua evolução, o arquiteto tem muito mais facilidade para entender o edifício e realizar todos os detalhes do edifício do que o engenheiro. E aí nada contra o engenheiro. Por exemplo, na medida em que a obra for tendo uma complexidade maior, naturalmente ele precisa ter o trabalho ali ao lado dele, concorrente, né, do engenheiro de estruturas, né, se é uma superestrutura, uma coisa mais sujeita a esforços incomuns, né, torções e outros bichos, né? Claro, na medida em que vai se tornando mais complexo, seja o que nós formos fazer, seja um projeto de um aeroporto, vai aumentando a necessidade de agregar outras áreas de conhecimento. Mas esse conhecimento geral é natural da formação do arquiteto, né? Eu espero que vá nessa direção. Um dos principais pilares, né, para a existência de um conselho, ou seja, de um organismo que entregue a uma corporação, né, a autorregulamentação, é a ética. Né? Porque é isso que justifica, né, juntar um grupo de profissionais de qualquer área para julgar um colega. Eles sabem, nós sabemos as injunções, as responsabilidades da arquitetura, assim como os advogados sabem do direito, os médicos sabem da medicina. Senão nem precisaria julgar na justiça comum. Mas tem peculiaridades que só quem pratica essa profissão, ou o CONAR, né, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, só quem pratica pode realmente julgar com conhecimento, né, do que é desídia, do que, enfim, naquela situação. Né? Tem essa expectativa, né? Vamos ver se chegamos lá, né, João? Não pediu a Só palavra. para não cuidar muito. Essa preocupação com a formação realmente talvez seja maior ultimamente, porque a formação tem sido muito ruim na maior parte das escolas, mas não só de arquitetura, de engenharia também. Talvez pior. Medicina. Então a gente vê engenheiros que saem formados, eu conheço alguns, que não sabem nada, nem nada, essa coisa da coordenação de projetos, nem os projetos de hidráulica, de elétrica, de nada, não sabem nada realmente. No máximo eles têm uma formação pioneira que a gente na área de cálculo só. No resto, Também é ampla. de cálculo pequeno. Então está realmente ruim toda a formação, não só de arquitetos, como de engenheiros, e talvez pior. Essa discussão realmente precisa ser incentivada agora no Conselho, nas entidades de arquitetos e tudo. Essas duas primeiras gestões assim que organizaram o Conselho, eu acho que deram instrumentos para a gente realmente ter o controle da profissão no país inteiro. Né? A partir desse conhecimento que a gente tem da profissão, essa coisa toda. Há 3 decisões que nós tomamos no início, no primeiro mandato, que aparentemente são burocráticas, mas são fundamentais para a gente realmente ter, poder ter esse controle e esse conhecimento das necessidades da profissão. Primeiro foi realmente ocupar o território nacional. Né? Já que nós temos hoje um registro nacional, podemos trabalhar em qualquer lugar, é fundamental que em todos os estados, em todo o território, haja controle da profissão. Né? Porque senão um colega do Acre pode ficar canetando aqui em Salvador, né?
vamos dizer, prejudicando a prática profissional aqui em Salvador a partir do Acre, né? Ainda mais com esses meios de comunicação, rede e tal. Então, a ocupação geopolítica do território nacional acho que foi fundamental. Segundo, esse fundo de apoio que nós criamos, né? Que às vezes ficamos chateados e, pô, tem que tirar, estamos aí com pouco dinheiro, ainda tem que tirar para colocar. No CAU Brasil a gente também tira uma parte, né? Que para colocar no fundo de apoio, né? Mas a fundamental não é como uma doação ou simplesmente para não haver dependência política, por exemplo, do CAU de Roraima para o CAU Brasil. O CAU Brasil botar um dinheirinho lá e com isso controlar um voto no plenário, né? Isso já é importante também, dar independência a todos. Mas mais importante que isso é nós podermos exigir que Roraima, Acre, Piauí, todos os conselhos estaduais tenham o suficiente para gerenciar a profissão. Então nós, qualquer um de nós, arquiteto, conselheiro ou não conselheiro, tem condição de exigir que em todo o território nacional o CAU atue com o suporte necessário, jurídico, contábil, técnico, o que for. E o terceiro foi a criação desse centro de serviços compartilhados, né, que respondeu muito bem aos que diziam que nós não iríamos conseguir nos sustentar, né. Formamos uma base tecnológica de primeira linha, que ainda tem muito que evoluir, é claro, e espero que seja valorizado para evoluir mais, né? E possibilita que, além daquela situação financeira mínima necessária, que qualquer CAU tenha acesso à mesma tecnologia para atendimento, enfim, os meios de produção para atender as suas responsabilidades, né? Então, efetivamente, hoje nós temos em todo o país a melhor condição para gerenciar a nossa profissão. Em todo o país. Agora cabe a nós exigir que todos funcionem bem, que todos cumpram suas obrigações e entrar nessa discussão mais importante, mas que sem essa base não seria possível exigir. Seria possível em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, talvez aqui na Bahia, né? Mas não seria possível no território, né? Hoje nós podemos discutir no país inteiro essas questões, temos capacidade para gerenciar eticamente a profissão, temos a possibilidade de interferir no ensino de arquitetura, porque a lei nos dá essa abertura. A lei nos dá essa abertura, né? Quando diz da nossa responsabilidade sobre o desenvolvimento, né, da arquitetura e urbanismo e tal, essa coisa, nos dá essa possibilidade de entrar nessa discussão com alguma autoridade sobre a profissão. Quer dizer, se nós temos que defender a arquitetura, temos que opinar na base da profissão, que é o ensino, né? Então, hoje eu acho que nós estamos formando, temos essa condição, é lógico, eu gostaria muito de poder ter antecipado essa discussão, é lógico, porque eu acho que é para isso que nós criamos o Conselho, né? Mas se não criássemos essa base, e houve muita dificuldade, tudo, sabe? Não foi uma coisa simplesinha, não, sabe? Mas, enfim, continua sendo uma corrida de bastão, né? Quer dizer, outros vão pegando e passando a usar essa máquina. Agora, para isso, nós precisamos levar aos nossos colegas o entendimento de que temos que eleger, nas eleições gerais e diretas, assim, os colegas que melhor nos representem, né, vamos dizer, com um nível de conhecimento que possibilite interferir com qualidade, né, nessas discussões. Então, quem vai para o CAU Brasil, nós temos que saber, vamos eleger um colega que vai criar regras para a prática profissional. Vai criar regras. Então, se for um colega para lá que não conhece a profissão, é uma pessoa que vai atrapalhar. Quem não ajuda, atrapalha.
né? E nos CAUs estaduais, colegas que tenham autoridade, né, profissional, técnica, moral, né, para julgar outros colegas, tanto no exercício quanto nos procedimentos éticos, e saber o que interessa, fiscalizar aonde vale a pena, vamos dizer, gastar mais energia, né, na nossa ação. Então é muito importante que a gente não permita, vamos dizer, nós que tivemos muitos boas cabeças não queriam se envolver com o nosso conselho antigo, porque era muito confuso, muitas profissões se metendo, a gente ficava com raiva, tivemos um colega que morreu do coração, né, em reuniões lá, né? E agora não, agora é o nosso conselho, somos nós. Se nós permitirmos que colegas sem qualificação suficiente assumam essas responsabilidades, a culpa é nossa mesmo, né? Nós elegemos diretamente e ainda com voto obrigatório, né? Então, acho que a gente deve divulgar muito isso. Ano que vem vamos entrar no ano eleitoral, né? Então, é muito importante, vamos dizer, botar na cabeça dos colegas que isso é responsabilidade deles, e dos colegas que se apresentarem como candidatos entenderem, assim, você pode ser candidato, você pode ser conselheiro se você tiver realmente condições de contribuir, né? Você tem que conhecer a profissão, não pode o sujeito que está desempregado e vai ser conselheiro porque está com tempo livre. Não pode ser isso, né? Eu acho que vamos tentar valorizar o mais possível, né, essas responsabilidades que a gente assume, e para poder proporcionar essa evolução que eu vejo como possível, né? Só queria, antes de passar, temos 3 colegas inscritos, ou 4. Desculpe, eu não vi que alguém tinha pedido, então acabei gastando mais tempo. Não, imagina. Na sequência das manifestações, tem o Ernesto, Daniel Colina, Maurício Munhoz, né, e agora você. Eu só queria, antes de passar a palavra para os colegas, consultar você, porque desde ontem que nós estamos online, né? Ou seja, o Haroldo chegou de Brasília, fez a conferência ontem à noite, e hoje já estávamos aqui em plenária, né? Continuamos o dia todo, amanhã nós continuamos em plenária aqui. Almoçamos no Iemanjá. Nos demos pois é. E amanhã continuamos em plenário, o Haroldo volta para Brasília perto do horário do almoço. Então eu queria estabelecer talvez um tempo, né? Sinalizar num teto. Você achar melhor. Então, vamos fazer o seguinte, trocando ideias com o Raul. Eu tenho uma pergunta que me fazem que eu queria passar para ele. Que pode ser, bem, eu passo logo agora. Me perguntam muito sobre a seguinte situação. Com o veto de Lula, o pessoal da UNEB, né, os egressos da UNEB saíram totalmente do CAU, digamos assim, conforme inclusive nós queríamos. Porém, em termos, digamos assim, da Bahia, de Salvador especialmente, permanece a situação que essas pessoas continuam se chamando de urbanistas. Inclusive, recentemente nós tivemos a aprovação não só do PDDU como da LOUS, né, que é, no nosso caso, quem regulamenta, a lei de uso do solo que regulamenta o PDDU. E na apresentação da LOUS, uma das figuras mais, eu acho que foi a figura assim, mais visível, era justamente uma pessoa egressa desse curso, que obviamente é chamado assim, pela imprensa, por todo mundo, de urbanista. Então, o que me perguntam muito é o seguinte: esse pessoal pode continuar a usar esse título? E o que o CAU está fazendo em relação a isso? Eu confesso que nós não estamos tratando disso não, sabe? Acho que é um desserviço, né? Como eu disse antes na discussão que nós tivemos com eles lá atrás, que efetivamente não são urbanistas, eles são outra coisa muito importante, muito aproveitável na gestão das cidades, mas não são urbanistas, né? O urbanista, se no sentido isolado da expressão, é o sujeito que projeta, né, o espaço urbano, né,
que tem que ter um conhecimento das diversas escalas da arquitetura, né, até chegar nessa escala complexa, né, que é do urbanismo. Né. Então, talvez eu tenho pensado a exemplo do RIBA, né, nós temos um convênio com o Real Instituto Britânico de Arquitetos, né, de cooperação e tudo, e eu fiquei muito interessado num departamento que eles têm de defesa da profissão, sabe? É um departamento que tem advogados e arquitetos, sabe? Então eles ficam ali nas redes dos jornais, buscando qualquer ato que possa agredir a arquitetura, né? E descobrindo, seja uma licitação de projeto mal feita, por exemplo, no caso do Brasil, uma licitação de projeto por pregão, por exemplo, ou um concurso de arquitetos para arquitetos a um preço, para um salário aviltante, qualquer situação que possa comprometer a arquitetura, a boa prática da arquitetura, eles entram na justiça, sabe? Fico assim, o tempo todo, caçando problema, sabe? Comprando problema, e isso acaba levando, depois de algum tempo, né, de muitas ações atrapalhando concursos, isso, aquilo, levando as pessoas a pensar duas vezes, a conhecer a legislação da arquitetura também, como é que vai fazer, a gente faz um edital aqui para um concurso para exercer uma atribuição típica de arquiteto, mas para engenheiro, abre o concurso para engenheiro, entra com ação em cima, entende? Eu acho que isso, vamos dizer, poderá ser muito didático. Na Inglaterra foi, na Grã-Bretanha foi. Então, isso, para chamar atenção, é mais para chamar atenção que existe uma profissão, uma área de conhecimento que é necessária, né, à saúde das cidades e que tem que ser respeitada, né? Então, nós estamos formatando isso, e esse ano nós vamos aprovar um novo organograma no CAU Brasil, embora a gente não tenha que exercer essa fiscalização direta, mas seria apenas no sentido assim, de defender a profissão. Aí, se o CAU São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, quiserem ter um departamento similar, melhor ainda, porque a gente vai cobrindo o território e tendo ações continuadas para buscar o prestígio da profissão, né? Inclusive em casos como esse, né? Inclusive em casos como esse, que aí seria um departamento assim, só para essas demandas. E hoje a gente acaba deixando, às vezes, uma coisa como essa de lado, jogando para um segundo plano, né, porque tem outras do cotidiano, é uma ação do Ministério Público, uma ação da BEM, uma ação trabalhista, essa coisa, e às vezes deixamos de trabalhar coisas que, para a profissão, para a educação da sociedade, são mais importantes até. Então, ainda esse ano, eu espero aprovar esse novo organograma com esse setor. Mas só para fechar, o fato é que o CAU não pode simplesmente processar essas pessoas. Pode processar a própria escola, né, para que altere, porque isso leva a um dano, né, a uma confusão, né, junto à sociedade, sem prejuízo da qualidade do curso deles. Não, claro. Né? Apenas a denominação que leva que ilude a sociedade, né? Como nós já dissemos lá atrás, já entramos na justiça, né? Foi uma ação IAB, FNA e ABEA. Nós entramos na justiça e ganhamos, né? Ouvi uns rumores aí que parece que o nosso antigo conselho pensa em absorver. Estão registrados no então, não é? Se registrar. Sobre eliminar. Aí agrava o urbanista. Agrava. Existe regulamentação em termos de lei da profissão de urbanista? Não. Existia na 218. Como não existe de design de interiores, que parece que o nosso antigo conselho está pensando em absorver também. Sabe? Na 218, a profissão, existia o título profissional, e na resolução 218 constava o título profissional urbanista.
Agora, tinha uma coisa interessante que era o seguinte, a 218 ela tinha 17 ou 18 artigos. 18 artigos. O 13º artigo era, bom, o arquiteto e o engenheiro civil, por exemplo, ele podia ter o privilégio das 18 atribuições previstas no 218. No urbanista, a única atribuição que ele não tinha era a 13ª. Sabe qual era? Projeto. Então, repare que a natureza da atividade profissional decorrente do título retirava, no artigo 13º da 218, a atribuição de projeto específico, pelo entendimento que se configura do que é o projeto. Né? Agora, só acrescentando, se você me permitir, Haroldo, Por favor. o título, com relação ao título profissional, se esbarra na questão da autonomia universitária. A universidade ela tem o privilégio de nomear como ela quiser o curso. Isso é uma história. Né? A gente pode esbarrar nessa questão da autonomia universitária, que é constitucional. Ela pode nomear, como, por exemplo, ela pode chamar um curso de decoração e uma outra instituição de ensino chamar de design interior. Ou seja, ela tem a prerrogativa de criar outro curso. Essa é uma história. A outra coisa é o seguinte, as profissões que são ou não são regulamentadas por lei. Existe uma questão conceitual que remete o Estado a regulamentar um ofício. Por exemplo, nós somos uma profissão regulamentada. Por quê? Porque qual é o princípio que sustenta isso? É pôr em risco a integridade física, a segurança individual e coletiva. Por isso que somos uma profissão regulamentada por lei, assim como os médicos, assim como os engenheiros civis. Eu sei, só sinalizar. Ah, tá. Era para sinalizar para você que na frente tem o Daniel Colina e tem você também, que foi meu ex-aluno recente, e Maurício Munhoz também. Só para complementar essa discussão, me parece, às vezes, que é um problema da UNEB, porque acontece na área de engenharia civil um problema semelhante. Eles têm um curso chamado Engenharia de Produção Civil, e que há um grande embate com o próprio pessoal de engenharia civil sobre a regulamentação desse curso de engenharia de produção civil. Essa situação que termina rebatendo na prática, ou seja, o cidadão, como a Haroldo acaba de colocar, ele fica diante dessa confusão, ou seja, o que de fato é o engenheiro de produção civil? Né? Você sabe que eu às vezes eu fico pensando nisso, porque a gente sempre tem referências, né, pessoais, e uma referência para mim nessa área sempre foi o Darcy Ribeiro, né, que eu conheci pessoalmente, tudo, porque ele tinha o Lelé tinha uma ligação estreita com ele, tudo, né? Ele foi reitor da UNB, né? Foi o fundador lá da Universidade de Brasília e tudo, né? E o Darcy, nos últimos tempos, como senador e tudo, ele vinha defendendo esses recortes de conhecimento, né? Vamos dizer, uma maleabilidade assim, para se criar zonas de trabalho contemporâneas diante de determinados problemas que em si têm a dimensão de necessitar de alguém com a formação que atenda aquilo ali. E eu, como eu não sou educador, não sou professor, eu não entendo isso muito bem, não consegui, e ele não está mais aqui, né, para defender com aquela, vamos dizer, com aquele conhecimento amplo, né, que ele tinha, de autoridade, tudo para explicar um pouco melhor isso. Mas lembro que ele era um dos que defendia. Então, enquanto eu não entendo isso melhor, eu vou pelo que as minhas referências atuais apontam, né, que é realmente preservar o melhor entendimento para a sociedade ao buscar um profissional. Se hoje, da maneira como está, a gente já vê aí essa coisa de 85% da população construindo sem arquitetos, sem engenheiros, sem nada, se possibilitarmos essas confusões, aí, ao invés de atendermos melhor, vamos atender pior, vamos provocar mais confusão, caos no entendimento. Né? Isso aqui é a perspectiva e o foco que a gente não pode perder de vista, ou seja, o que interessa isso? Na verdade, o propósito é ter a sociedade com o melhor serviço possível. Haroldo, então podemos combinar assim, estabelecer um teto das 10 horas? Né? Que eu acho que está de bom tamanho, você precisa descansar, nós tudo. Então, na sequência, só vou pedir
chama a atenção, o nosso palestrante é o Haroldo Pinheiro. Então, na pergunta, vamos tentar ser bastante objetivos assim, para oportunizar a resposta. Mas até aqui quem tem falado demais sou eu. Né? Eu que tenho que reduzir um pouco as respostas. Pelo amor de Deus, o privilégio nosso está contando aqui com a tua experiência. Então, Daniel Colina, depois Maurício Moinhos e você. Daniel. Bom, vou falar do urbanista. Eu acho que, pelo que me consta, em muitas escolas de arquitetura e urbanismo não se ensina urbanismo. A vezes, posgrado. E eu sinto isso, o reflexo disso aí. Porque eu, que me considero arquiteto, tenho alguma experiência, como todos nós no urbanismo, mas me considero arquiteto, por conta da participação dentro do IAB, nas discussões dos planos diretórios, esse tipo de coisa, né? Eu tenho que me envolver na prática, assim, em debate, discussões, audiência, enfim. E por conta disso, digamos, de que não se ensina urbanismo, os arquitetos em geral não participam, e menos os estudantes. Né? Mas quando se faz a universidade, em algum momento se reúne toda a comunidade acadêmica, né? E decide que alguma coisa gera um documento e acabou por aí. Não? Ou seja, e acho que isso tem a ver com, se somos urbanistas, né? Tem que analisar as diretrizes curriculares, até porque o urbanismo é uma coisa meio no mundo, digamos, que tem suas nuances, suas diferenças grandes. Não? Ou seja, tem geógrafos que são urbanistas, sociólogos que são urbanistas, tem arquitetos que são urbanistas, enfim, tem uma coisa desse tipo. Mas acho que para nós, nessa nossa realidade, né, acho que tem que, dentro da diretriz, já como está dizendo, podemos interferir nessa questão. Acho que é importante, digamos, pensar, digamos, seriamente. Eu participei como IAB por indicação de uma pessoa muito atuante aqui, que é Betty Santos, que é administradora, que trabalhou na Fundação Maria Leonardo Ferreira, enfim, áreas de urbanismo, que escreve com certa frequência à tarde. Né? Participei de um evento na Escola de Administração, porque eles estão querendo justamente fazer alterações no ensino. E só via, bom, e aí convida empresários, porque eles são administradores da empresa, não? Mas convidaram a nós, digamos, sociedade civil, né? Uma série de entidades, inclusive o diretório acadêmico, para dar uma opinião de que aquilo que nós achamos que deveria ser alterado. Né? Acho que isso é uma coisa muito salutar, que para mim foi a primeira vez que aconteceu, né? Porque não é uma coisa que deveríamos fazer na escola de arquitetura também. Né? Aqui nasce escola lateral, digamos, né? E não somente para a questão do urbanismo, não? Por outras coisas que foram colocadas aqui, digamos, não? Ou seja, bom, temos que ir com calma, não? Porque acho que, como eu falei no início, tem muita coisa para fazer, digamos, mas de fato somos urbanistas, né? Mas tive vou encerrar aqui, né? Tive o lançamento do livro de Raquel Ronick, estava assim, cheio, aquele livro que se chama A Guerra dos Lugares, né? Que trouxe alguma informação que eu não tinha, né? Uma visão interessante, né? Daquele que eu chamo acadêmicos operacionais, né? Porque tem formação, tem coisa, mas já fizeram gestão no Ministério da Cidade, ou no mundo, nas Nações Unidas, né? E então, tinha muito pessoal do urbanismo. Sim. Muito pessoal preocupado que, com o panorama que ela colocou, assim, a pessoa se sentiu meio que não tinha nada para fazer nesse mundo, né? Porque, né? E essa empresa, então, tinha uma certa preocupação, mas de fato, ele tem muito discurso. Eles são muito informados, coisa, né? Mas que é importante, certo? Mas acho que é um tema que, já que somos urbanistas, digamos, né? Nós temos que encarar. Você tem razão, acho que o que você comentou aí tudo, você tem razão. Eu penso o seguinte, quer dizer, você tem razão no sentido assim, que tem o sociólogo que trabalha com o urbano, o advogado que trabalha com o urbano, o
economista que trabalha com urbano, né, que se intitula, eu sou economista urbano, enfim, tem essas coisas todas. Vou te falar assim, o meu pensamento assim, particular, né, não é o do CAU Brasil, né? Eu entendo que o urbanismo é uma escala, no caso do projeto de cidade, essa coisa toda, o urbanismo é uma escala complexa da arquitetura, que exige, além de conhecimento técnico largo, desde as questões mais simples da arquitetura, as mais complexas da articulação dos diversos objetos, elementos que constituem a cidade. E exige também amadurecimento pessoal, sabe, para lidar com o tipo de confronto de interesses assim que nessa escala sempre surge, né? Então você tem que ter até uma experiência de vida também, né? Então, no caso específico do desenho, de quem vai materializar o que todas essas áreas de conhecimento oferecem, né? É o arquiteto, ele tem que ter formação de arquitetura, básica de arquitetura, né? Não há outro que possa desenhar e espacializar a solução para esse programa de necessidades tão complexo que é da cidade, que não seja o arquiteto, né? Eu acho até que o título é uma redundância, arquiteto e urbanista, né? O sujeito pode derivar a mesma coisa, o fulano é arquiteto calculista, ou arquiteto hospitalar, ou coisas assim, né? Projetista. Então vamos dizer, uma evolução que o sujeito pode ter na formação, através da formação continuada, da prática profissional sequenciada, né? Pode chegar a trabalhar com essa escala, né? Não todos. Ele recebe, vale para aquela outra conversa que a gente estava tendo um pouco antes, né? Ele recebe uma informação geral sobre a profissão, inclusive de aspectos urbanos, né? De questões sanitárias, enfim, mas até para ele definir o tamanho de um lote, ele tem que saber o que acontece dentro do edifício, né? É necessário, né? Senão é capenga. Claro, por outro lado, temos colegas ilustres, como a Raquel, por exemplo, que defendem, né, um curso específico de urbanismo, como há colegas ilustres, que eu gosto muito também, que defendem a formação na graduação do paisagista, como a Rosa Clias, né, do arquiteto paisagista, né? Então, são discussões aí que a gente tem que ter. Há países que já têm formação de urbanista ou de paisagista na graduação, né? Quer dizer, limitando o conhecimento dele àquelas situações. E aí, muitas vezes, levam a isso, né? Do sujeito tratar da questão urbana sem poder projetar, porque não tem esse conhecimento do edifício, do bairro, da articulação entre os equipamentos urbanos e tudo, né? Arquitetura do sistema de saúde, né? Quer dizer, não é qualquer arquiteto que projeta um hospital, um objeto hospital, que está habilitado para fazer um plano de saúde para um estado, para um município, né? Tratar da arquitetura do sistema de saúde, que requer um conjunto de informações que o sujeito que conhece lá a RDC 50 e tal, que faz o projeto do objeto, hospital, posto de saúde, vai tratar. O Lelé, por exemplo, era um sujeito que tinha essa formação muito ampla, né? Acho que derivada de Brasília, onde as melhores cabeças, né, foram chamadas para realizar a cidade, não só na arquitetura, no urbanismo, né, Oscar, Dr. Lúcio, mas também na área do florestamento urbano, né, o Estênio Bastos, na área da engenharia sanitária, né, como é que chama? O patrono da engenharia sanitária, né, o sanitarista importante, já lembro o nome dele. Todos esses foram chamados para fazer, foram os melhores projetistas, o Bernardo Sayão fazendo estradas, né, Jael Pinheiro como gestor, engenheiro competente e tudo, né?
foi um momento, eu até comentei isso ontem na discussão lá com os colegas da BDH, né? Foi um momento de muita iluminação assim, no Brasil, né? Onde a inteligência tinha um prestígio muito grande. É uma situação oposta, eu acho, à que nós vivemos hoje, onde, vamos dizer, o argumento da honestidade, do protocolo de licitação e tudo, leva o poder público a envolver, a aplicar milhões de reais num projeto escolhido por menor preço, né? E que, quer dizer, um projeto mal feito que leva a uma despesa de milhões de reais na sua execução. Quer dizer, é óbvio que o projeto, que é a menor parte da despesa no processo da construção, ele deveria ser privilegiado sempre com a escolha por melhor técnica, não por preço, nem por técnica e preço, na minha opinião, sabe? Realmente não faz sentido você gastar um pouquinho com um projeto, sabendo que vai gastar milhões de reais para realizar um projeto escolhido por ser mais baratinho, né? Obrigado. Maurício? Na verdade é o seguinte, não é nenhuma pergunta, seria uma informação que eu acho que eu sei até qual é a resposta, né? Que é uma pergunta sempre que me fazem. O CONFEA, o CREA, ele tem uma noção de quantos, em termos de percentuais, profissionais da engenharia fazem projetos de arquitetura, ou qual o número de RT, de ART, de valores que eles arrecadam com esses profissionais? Eu acho que... Se eles não sabiam nem quantos arquitetos existiam no sistema, né? E eles não têm um sistema nacional como nós temos, né? Eles ficaram que a impressão que eu tenho é que está se gastando uma energia tão grande com isso, sabe, com uma coisa muito pequena. Se eles tivessem noção do universo de engenheiros que realmente vivem em função assim, ou procuram fazer um projeto arquitetônico, muitas vezes nem fazem o projeto arquitetônico, são até um problema para eles, geralmente é o canetinho. Tem um desenhista, estudante, eles e vão assim. ver que isso aí é até um benefício, né? Que eu acho que a grande bandeira deles das questões de atribuições é o fato do engenheiro não fazer um projeto arquitetônico, né? Então, eu acho que se eles fizessem uma avaliação, certo, desse percentual, acho que eles iam falar assim, nós estamos brigando com uma coisa muito pequena. Verdade, você tem toda a razão, é isso aí. Como você está dizendo, eles ficaram sabendo que somente que 85% da população brasileira constrói sem nenhuma participação. Aí foi que eles ficaram sabendo a partir da pesquisa do CAL. Ou seja, agora estão na dúvida se eles contribuem com 8% ou se nós com 7% e vice-versa. Mas o fato é que eles ficaram sabendo dessa informação com o censo que o CAL realizou, que pela primeira vez nesse país se tem uma produção de dados de informação que a própria academia não tem o conhecimento dessa fonte de informação, que isso dá tese. Ainda não se apropriou. Não se apropriou. Nós nunca tivemos tanta informação sobre a nossa profissão como nós temos hoje. Informação que poderia ser preciosa, inclusive, para as prefeituras e tudo, no estudo do desenvolvimento da cidade, tudo, porque a gente, vamos dizer, detecta, né, pelo SICAL associado ao IGEL, a gente detecta se de repente um bairro essencialmente habitacional começa a ter uma progressiva modificação nos projetos que são aprovados, e para um exemplozinho mínimo. Nessa reorganização que nós estamos pretendendo concluir esse ano lá no CAL Brasil,
é um setorzinho que a gente está querendo criar também, de pesquisa aplicada, sabe? Para pegar essas informações e especular sobre elas, associando a informações do IBGE, do censo, essa coisa toda, para provocar principalmente a academia, né? Esses órgãos, esses locais assim, de discussão, vamos dizer, de aprofundamento do conhecimento, né? Quer dizer, que muitas vezes a gente interpreta um determinado movimento de uma maneira, né? Mas se você aprofunda e vai especular mesmo, você percebe que tem um outro vetor forçando aquele movimento e tudo. Então, são informações assim, muito preciosas, sabe? Que eu acho que é importante que todos se apropriem, que não fique retido no CAL para efeito meramente de fiscalização, para realmente... Alguns colegas já têm feito trabalhos utilizando, vão buscar informação lá, algumas podem obter diretamente, entrando no IGEL e tudo, outras precisam, às vezes, de um filtro mais aperfeiçoado, então eles solicitam, a gente fornece. O Ângelo Arruda, por exemplo, fez um trabalho recentemente, aproveitando muito essas informações e outros mais. A matriz do conhecimento, né, que nós estamos construindo. Né? Você pega uma universidade e você sabe aonde estão, uma faculdade de arquitetura, né? Você sabe aonde estão trabalhando os arquitetos que se formaram em cada ano e fazendo o quê, quer dizer, qual é a área de abrangência, se tem arquitetos que estão sofrendo problemas de prática profissional, de ética e tudo, quer dizer, mapeando tudo isso, sabe, quer dizer, um volume tal de informações, assim, que eu acho que vai ser muito precioso, assim, para a organização, para o gerenciamento da profissão. Deixa eu dar informação, o ministro aqui com o Haroldo não, vai fazendo um pouco a divulgação desse enorme banco de dados e informações que o CAL passou a produzir, que não existia na nossa categoria profissional. Sabe que a colega Mirna, né, que juntamente com o Haroldo, que é um dos pioneiros na montagem disso, muita coisa do CICAL, toda essa concepção, o conceito e o princípio da montagem, toda essa arquitetura tecnológica do CAL, acaba de se anunciar que vai receber o prêmio da FAPA, Federação Pan-Americana de Arquitetura, a colega Mirna do CAL, que foi a primeira gerente, que foi a primeira gerente geral do CAL, exatamente pelo serviço, pelo projeto dessa arquitetura realizado no CAL. A Mirna é uma arquiteta que é difícil encontrar numa mesma pessoa. Sim. Esse conjunto de conhecimento, né? Porque no escritório dela, no escritório de arquitetura, ela trabalha desde o edifício até os planos urbanos, regionais, trabalha com bacias hidrográficas, já utilizando georreferenciamento há muito tempo e tudo. É professora, se dedicou ao ensino por muito tempo, foi pró-reitora da Federal lá do Paraná e trabalhou também na gestão pública, no Instituto de Planejamento, enfim, uma pessoa que atua no serviço público, na prática profissional, no ensino, nas diversas escalas, quer dizer, uma pessoa que tem um conhecimento amplo e muito articulado. Ela foi, e tem sido até hoje, né, assim, muito importante na organização do Conselho. Quando eu a convidei, né, a participar da equipe que iria tratar da estreia do CAL, né, a aceitação dela foi fundamental assim, para a gente definir a velocidade e a direção que nós iríamos seguir. Foi fundamental. Então, é o que eu falei, assim, quer dizer, uma pessoa que ela já tem uma certa idade, né, uma vida muito longa, trabalhando em tantas áreas assim, terem pego justamente essa atuação no CAL, né, eu acho que nos honra muito, né? Quer dizer, foi um local que ela encontrou um ambiente para aplicar esse conhecimento todo, que em qualquer dessas outras áreas ela podia ser destacada, né? E entende de vinho também, não? Entende de vinho. Grande conhecedora de vinho, exatamente. O fato deles do outro conselho que está discutindo, eles não terem ideia do que está ocorrendo na profissão deles, isso não cria uma dificuldade para a gente chegar a uma solução boa para todo mundo?
Cria. Não seria interessante a gente instigar eles a ter esse grau de conhecimento que hoje nós temos? Só os medíocres é que não enxergam isso. Olha, E um dos que faz muito barulho é exatamente porque é muito medíocre. Um pouco é orgulho também. Né? São indivíduos, né? Perder essa coisa assim, não, eu não posso ensinar como não posso. Você sabe que nós... Eu entendo, quer dizer, eu vejo os engenheiros como nossos companheiros, né? Companheiros de trabalho, tudo. Sem determinados engenheiros nós não teríamos feito nada, por exemplo, no meu escritório, no escritório do Lelé, enfim, na vida profissional que eu acompanhei. Então eu não tenho nada, absolutamente nada contra os colegas engenheiros, né? Agora, o problema é que o gerenciamento da profissão deles está misturado com uma miríade de outras profissões também importantes. São geógrafos, são esse pessoal, meteorologistas, são, enfim, uma porção. De alimentos. Na minha opinião, como cidadão, aí não é como arquiteto, como cidadão, eu acho que essas profissões realmente estão mal gerenciadas, eu acho. Sabe? Seria muito mais honesto, na minha opinião, que o próprio sistema se estudasse tudo e buscasse um outro formato de funcionamento, onde cada profissão pudesse ter a visibilidade necessária, recursos para pesquisar sobre a profissão, aprofundar o conhecimento, tratar a profissão, vamos dizer, no sentido da evolução dessa profissão para ela prestar os melhores serviços para a sociedade. E, efetivamente não é isso que está acontecendo. Esse nosso antigo conselho tem um orçamento enorme, maior do que até que alguns ministérios, né? E poderia ter um poder muito maior do que o que efetivamente tem, sabe? E, infelizmente, se perdem nessa sensação de que o poder deriva do número de profissionais que estão agregados a eles, se eles não sabem nem qual é o número de profissional que eles têm. Nós temos oferecido, na boa, sem nada subreptício, nada de auxílio. Quer dizer, eles queriam fazer, por exemplo, as eleições deles também pela internet. Eu ofereci, disse, olha, o que vocês quiserem, está aqui, nós já fizemos 2, né? Está aqui à disposição de vocês, pode colocar um funcionário de vocês em contato com um funcionário nosso, eu delego um e tal, para eles trocarem informações, não precisa nem ser no nível de presidente para presidente, né? Uma coisa, vamos dizer, para nós todos é bom se o conselho funcionar melhor e tudo, né? Mas aí vem uma certa arrogância, assim, de não querer, não precisamos que ninguém nos ensine e tal, vamos fazer sozinho, e aí não vão fazer de novo. Já não vão fazer de novo no ano que vem, vai ter que ser no papel. Vamos lá? Você chega sobre isso. Eu sou arquiteto recém-formado e estive diretor-presidente da última gestão do diretório acadêmico da Universidade Federal da Bahia, e uma das discussões que a gente teve grande, desde 2014, aliás, é sobre a questão dessa reforma curricular e principalmente essa questão da especialidade dos arquitetos e suas atribuições. Nós nos pautamos principalmente nos estudantes que fizeram Ciência em Fronteiras nos últimos 3 anos. Só na FAUFBA foram cerca de 50 estudantes que estiveram em diversos países. Eu estive em Portugal, em Lisboa e Valência, na Espanha. E uma das questões que a gente viu era justamente, a gente tinha uma carga horária fixa de determinadas matérias, e do meio no caso dessa grade curricular para o final, nós tínhamos uma flexibilidade muito maior em pegar matérias. Mas, por exemplo, a gente viu, ou identificou, no caso do nosso curso, por exemplo, daqui da FAUFBA, que nós temos justamente o título de arquiteto e urbanista, mas só temos simplesmente 2 matérias de urbanismo. Justamente, e nessa matéria específica de urbanismo, a gente identificou também que normalmente a formação de urbanista ou vai para o urban planning, que é aquele planeja, ou urban design, aquele que projeta essa questão do urbanismo. E nem isso na nossa formação de graduação nós temos. Nós temos uma potência muito grande na pós-graduação aqui da nossa universidade, mas na graduação nós nos identificamos com essa formação defasada. Então minha pergunta é a seguinte, se talvez a saída nesse sentido fosse talvez uma questão de residência, como a professora Ângela Godilho está implantando, ou já implantou na realidade, tem 2 turmas, formando agora na faculdade, se seria uma saída, no caso, aí você fez
muito pertinentemente, e eu imagino assim a questão do nossa disciplina de arquitetura com a da medicina. Nós saímos graduados arquitetos e a partir daí fazemos uma espécie de residência que seria talvez regulamentada, não sei como seria com o MEC ou com o CAL, como é que o CAL vê isso. Nós seríamos arquitetos urbanistas ou arquitetos paisagistas e aí faríamos residências específicas em cada uma dessas áreas. Então eu quero saber se o CAL enxerga dessa maneira ou como é que vê essa situação. E uma sugestão é justamente utilizar talvez nessa discussão esses estudantes do Ciência e Fronteiras, porque eu acho que tem uma carga muito grande assim, que eu acho que foi muito pouco aproveitada, desses estudantes que voltaram de diversas universidades conceituadíssimas mundo afora, e eu acho que isso foi muito pouco utilizado na graduação e na academia. Outra questão, assim, eu também fui diretor da Federação Regional, no caso da Federação de Estudantes de Arquitetura, a FENEA, e nós, desde 2011, fazemos o panorama, pelo menos do Nordeste, de todas as universidades, e muitos já temos esses dados. Desde 2011, da quantidade de alunos formados, os cursos novos, que pegamos justamente com os diretores acadêmicos de cada unidade, de cada faculdade. Então, pelo menos no Nordeste, esses números a gente tem faz tempo e nos ajudou, principalmente até nessa questão de carga horária, quais são os cursos do Nordeste que tem uma carga horária maior, os cursos de carga horária menor, e nos deu assim, um embasamento muito bacana para estar discutindo essa nova grade curricular da Universidade Federal da Bahia. E pegando essa perna dele aqui, também durante o curso eu fui um dos da FENEA e nós rodávamos todo eu em particular fiz a questão de rodar quase todo o país, exatamente colhendo essas informações, né? O que parece muitas vezes que não se tem se tem todo o material, se tem todo um estudo, mas não se tem na hora de convergir tudo isso para dar um resultado, né? E cai em todos esses problemas que a gente tem. O Ciência Sem Fronteiras acho um programa muito legal. Eu acompanhei de perto um sobrinho meu, também que formou há pouco tempo em arquitetura, e ele fez esse programa, foi para a Inglaterra, né? E foi muito bom. Eu acompanhei assim, bem de perto esse assunto. Veja, a FENEA, até, vamos dizer, por uma convergência nossa, desde o início, né, quer dizer, no trabalho de discussão para a criação do Conselho, ela foi convidada a participar sem direito a voto, até para que não contaminasse, não dissesse assim, até estudante está decidindo o que o arquiteto vai fazer. Eles ajudavam a decidir, mas para evitar esse tipo de crítica que poderia nos fragilizar naquele momento, tratava assim. Hoje, a FENEA faz parte do colegiado de entidades de arquitetura e urbanismo, lá do CEAL, e só não tem direito a voto, né? Mas todas as outras passagens, essa coisa toda, para garantir a presença e tudo, é fundamental, né? Quer dizer, saber o que o estudante está sentindo, né? Eu tenho a impressão que a FENEA hoje está muito ideologizada. Não que a ideologia seja ruim, é bom. Né? É bom que o sujeito tenha uma formação política e tudo. Acho que é um pouco ruim quando partidariza demais, quando fica dominado por um partido político, né, que se sente na obrigação de defender a diretriz A ou B e perde o espírito crítico num momento fundamental, onde o cidadão está se formando e esse espírito crítico é uma parte importante, né, da sua formação, ele não ter amarras, assim, ele ser livre como deve ser o estudante, né? Mas isso é parte do processo, a gente tem que entender isso e observar, né, ver como não interferir. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser tratado pelos estudantes e evoluir. E, vamos dizer, nós temos oferecido ao representante da FENEA, né, acesso ao que ele quiser, né, nessas informações. Não, já é um outro agora. Parecido até. Aqui é do Nordeste também. Me fugiu agora o nome dele. Mas ele tem ido todas as reuniões e tudo. Bem, e sempre, vamos dizer, cutucamos assim para ver o que eles pensam, o que eles estão sabendo. Vamos dizer, como a gente tem uma quantidade grande de informações checadas, né, seria interessante juntar as duas coisas, né, para ver, enfim.
se o sentido de quem está vivendo lá o ensino bate com as estatísticas que a gente tem, tudo. Quer dizer, acho que uma coisa articula com a outra. Não sei se eu tinha falado sobre uma outra coisa. Não sei se da residência. Você sabe que na época, em 2000, 2001, quando a gente estava discutindo o projeto de lei, eu defendi o exame de proficiência, né? Eu achava que isso ajudaria mais a filtrar esses cursos, essa profusão de cursos aí, tudo, né? Mas a área do ensino, né, os professores principalmente, eram muito contrários, com argumentos muito consistentes, né? Hoje, eu acho que talvez a residência técnica, com algum controle, né, do conselho profissional, talvez fosse a melhor solução, inclusive associando, como a Ângela tem procurado associar, à assistência técnica, né, ao suporte. Há milhares de prefeituras no Brasil que não tem um arquiteto, né? Então, eles poderiam ser, vamos dizer, os nossos escritórios universitários, vamos dizer assim, né? Como os hospitais universitários e públicos. Os hospitais do SUS servem a residência médica e tudo, fazem os concursos para a residência médica. Eu acho que se a gente conseguisse articular, o CAL conseguisse articular isso com as escolas e com as prefeituras, com a Associação dos Municípios, garantindo não mão de obra barata, né? Um arquiteto recém-formado para fazer um estágio de 2 anos em uma prefeitura. Ele deveria ser monitorado, e aí o CAL poderia comparecer aonde uma prefeitura que não tem um arquiteto sênior, né? Mas que entra nesse programa para o arquiteto recém-formado, o CAL garantiria um arquiteto tutor, né, monitor, né, de uma região, né, que visitaria e orientaria o estudante, checaria, né, o que está sendo feito. Isso seria muito bom, eu acho, para a formação do arquiteto, e seria muito bom para as prefeituras. A gente vê na Caixa Econômica, no Ministério das Cidades, eles têm verbas, inclusive a fundo perdido, milhões de reais, que todo ano voltam para o poder público, sabe? Para os cofres, né? Da União. Porque as prefeituras vão com projetos econômicos ou políticos, né? Mas não tem um projeto técnico para poder ter acesso àquele recurso, como eu disse, muitas vezes a fundo perdido. Então, se uma prefeitura pega um arquiteto pagando salário mínimo profissional, vai gastar por ano uns 100 e poucos mil reais. Com esse arquiteto, ela vai ter acesso a milhões de reais e mais do que isso, a boa aplicação desses milhões de reais na cidade de uma maneira mais planejada, né? Isso foi dito, inclusive, só acrescentando essa informação, isso foi dito agora no nosso segundo seminário de planejamento urbano e ambiental pela representante do BID. Ou seja, falta competência técnica instalada nas prefeituras, o que impossibilita a liberação de recursos, porque o BID ele tem receio disso, né? Se você não tem uma competência instalada, é complicado. Isso foi dito pela representante do BID lá, joga dinheiro fora. E outra coisa que eu quero acrescentar, o CAL, enquanto sistema, hoje de manhã, inclusive, estavam discutindo isso aqui, ele já criou uma rubrica orçamentária, né, destinada à assistência técnica. Não temos ainda, um projeto, mas já está previsto como rubrica orçamentária. Hoje a Haroldo, inclusive, presenciou aqui na nossa plenária, nossa discussão, né, já contemplando o planejamento de 2017. Isso seria muito interessante se a gente tivesse um projeto nacional, onde cada CAL estadual fizesse a aplicação, o investimento como a sua realidade apontar, mas que tivesse... Porque, veja, 2%, né, do nosso orçamento dá o quê? Uns 3 milhões de reais no Brasil inteiro, né, quase 4 milhões de reais, quer dizer, somando tudo é um recurso, pulverizando, às vezes dá pouquinho, assim, em cada lugar e tal, mas somando tudo e tendo um projeto nacional, uma diretriz que oriente isso, eu acho que poderia ser mais eficaz. Essa ideia
ainda embrionária, assim, né, que eu estou colocando aqui, que não, vamos dizer, não nos deu tempo de desenvolver ainda, né, eu acho que poderia ser uma boa ideia, porque associaria a formação, não é, ao suporte às prefeituras, à melhoria das cidades, ao desenvolvimento técnico, monitorado, né, dos arquitetos. Acho que poderia ser tudo que, vamos dizer, tudo que proporciona 2 ou 3 linhas de vantagem, de qualidade, uma decisão, qualquer decisão de projeto que a gente toma, a gente procura que ela seja justificada por 3 ou 4 motivos, assim, para mostrar que aquela decisão é certa, né? Então, uma decisão política nesse sentido, assim, de melhor aplicação desses recursos, associando a universidade, as prefeituras, o CAL, poderia montar uma rede de enorme importância, assim, para melhor utilização dos conhecimentos da nossa profissão, né? Eu só queria falar um complemento em relação à questão da questão da residência técnica, que eu acho muito interessante, mas quando eu me referi à residência, eu acho assim como medicina, focar talvez mais não na demanda, que normalmente, pelo menos da maneira que você falou, a gente estaria sujeito à demanda das prefeituras, mas sim como uma questão da residência, uma questão de formação específica, como é no curso de medicina. Por exemplo, o cara se torna médico, oftalmologista, médico cirurgião, médico especialista, cardiologista, que seja. Então, assim, a formação específica naquela área. Então, talvez aplicando isso em arquitetura, eu não sei até que ponto também a gente estaria refém somente às demandas. Isso é uma questão fantástica, mas acho que além disso, nós deveríamos pensar nessa especialização específica. Porque, na verdade, veja, as prefeituras formam uma linha, né? Fora as prefeituras, tem esses escritórios, tem um escritório nacional de saúde, que trata dos hospitais universitários, tem diversas, tem os escritórios particulares, né, que em São Paulo, no Rio de Janeiro, e tudo. Não, vamos dizer, não elimina essas outras alternativas de especializações, assim, do sujeito buscar a área que ele quer trabalhar, do egresso, né, buscar a área que ele quer se aperfeiçoar. Não, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, procurei um escritório de arquitetura que eu admirava, que foi, no meu caso foi o Lelé, né? Eu, quando estudante, o primeiro escritório que eu procurei para trabalhar foi o Lelé. Na época que eu procurei não tinha espaço. Aí 1 ano e meio depois, eu fui trabalhar no outro escritório e tal, 1 ano e meio depois surgiu o espaço e eu, entrei, né? E estou até hoje. Eu digo até hoje porque eu ainda tenho o projeto do Lelé comigo, né, sob minha guarda, né, para levar adiante, né? Então, o Lelé já morreu tem 2 anos, mas nós ainda temos projetos para serem desenvolvidos, 3, né? Então, é importante essa liberdade de escolha, né, da pessoa. Agora, as prefeituras formam um espaço formidável. Eu queria acrescentar uma coisa, assim, só para a nível de informação, que, na verdade, a visão internacional, né, da residência é exatamente oposta que você está tendo. Você, primeiro, a visão da residência é consolidar o que você aprendeu na escola. E, pelo menos no caso americano, que eu conheço mais detalhes, você, na verdade, é obrigado a cobrir uma série de áreas. Ou seja, não existe essa vinculação com a especialidade, muito pelo contrário. A ideia que se tem lá é que, para você ser arquiteto, você precisa da graduação, que é o nosso único requisito, mas depois você teria a residência e você teria, inclusive, o que eu traduzo como exame de conselho, né, em relação ao que seria o exame que o CAL faria. Então, é fundamental entender que a ideia que se tem nos Estados Unidos, que é a ideia de vários outros países, e não por coincidência, é a minha ideia a partir da experiência que eu tive lá, é que realmente é uma série de coisas que, por melhor escola que você vá, você só aprende no dia a dia do escritório. Então você passaria 2 anos fazendo isso, trabalhando com um arquiteto registrado. Então a ideia não é especializar, não é como você faz na medicina, seria como você faz na residência realmente médica. Eu acho que aqui, na verdade, no Brasil aqui chama internato, né? O último ano de residência, onde o cara faz de tudo, né?
seja mais situação dessa. Isso agora se diluiu um pouco aqui no país, né, nessa esculhambação. Eu acrescento essa preocupação. É rápido. E você vai ser a última porque precisamos dormir. Eu ia falar exatamente aquilo que você colocou, porque eu também tenho essa visão a respeito desse tipo de especialização que ele está sugerindo. Porque acharia muito mais interessante investir no curso de graduação. Quando você está na graduação, eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar muito com urbanismo, porque nesse período que estava acontecendo a reurbanização das leis. A UFBA pegou Mata Escura e a Unifax pegou as leis Colina de Mussunda. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com urbanismo, sabe, formiguinha mesmo, né? Desde a mobilização até o projeto. Então, se pudesse acontecer um investimento maior, enquanto aluno, enquanto você está na universidade, primar por essa residência, eu acho bem mais interessante o investimento, porque o aprendizado é maior. Agora, não buscando a especialização. O Raul relatou a experiência dos Estados Unidos, que ele conhece por ter morado bastante tempo lá. Eu tenho um conhecimento já de uma situação já de América Latina. Na Colômbia, por exemplo, na Universidade Nacional da Colômbia, né, não a de Bogotá, mas a seccional de Medellín, por exemplo, você tinha que eles chamam de intensificações, né, na graduação. E o resultado é um desastre, é um horror. Que você tem intensificação em construção, intensificação em paisagismo, intensificação em projeto. A consequência disso, por exemplo, é que lá pelo terceiro ano que ele escolhe qual intensificação ele vai fazer, se ele escolher, por exemplo, intensificação em construção, ele não tem habilitação em projeto. Pode-se conceber um arquiteto que não tem habilitação de projeto? É o engenheiro chinês. É o engenheiro chinês, exatamente. Então é uma situação precisa ter muito cuidado. Eu continuo defendendo, aliás, está diante aqui, você a nossa formação e a natureza do nosso ofício deve ser realmente generalista, ou seja, é isso que nos dá essa competência da coordenação do projeto, né, na articulação das disciplinas, né, enxergar com muita clareza a nossa interdependência, né, ou seja, por quê? Porque o grande foco mesmo, que isso a gente não pode perder de vista, até esquecendo mesmo a soberba, a arrogância e a falta de humildade, é que o grande propósito mesmo está lá no usuário final, né? E às vezes não é nem o nosso contratante, né? Não perder de vista isso, que o nosso propósito está lá na sociedade, no cidadão, no cidadino, né? Isso que a gente não pode perder. Porque, professor, eu vejo assim, a questão do generalista entra na questão da graduação. Como médico é médico, sim, claro, e faz existe a residência de clínico geral que você faz de todos os cursos. Mas cabe também a especialização específica em cada, uma formação específica naquela área determinada, seja urbanismo, patrimônio, no caso especialização prática. Você fala de um processo de qualificação continuado. Exato. Seria como após, não entrando essa questão da residência na graduação, mas como após a residência você tem R1, R2, você faz a clínica geral, para depois você fazer a cardiologia. Então o arquiteto talvez deveria passar pelo mesmo processo. Você faz o curso de graduação, torna-se arquiteto, depois você faz uma especialização específica em patrimônio, prática, né? Talvez o SECRE responde a isso. Uma especificação em conjunto habitação social, seria outra área. Urbanismo, que você já pega uma coisa mais máxima. Mas isso não já é desse jeito? Não. Você não tem isso de paisagismo, você não tem especialização. Ou então muita coisa vai na parte teórica. Porque quando isso que a gente aconteceu, porque hoje na medicina está assim, você está doente, aí você vai no médico, aí você tem que passar por um para ver a unha, o outro para ver o dedo, o outro para ver a mão, o outro para ver o... Porque a complexidade chega até o ponto. Mas entenda, você faz um profissional para analisar um todo. Sim, fazer o clínico geral. Não, foi o curso da norma agora de sim. Inclusive, Porque geralmente ele não está apto, ele manda você para um especialista. Bom, é o risco da exacerbação, né? A hiperespecialização, né? É o risco, né? E essas coisas acontecem, né? Vai e volta depois um pouquinho, vai dosando, né? Vamos acordar então. Ele está ansioso para falar, ele falando, o Haroldo finaliza e conclui. O seguinte, foi no curso que nós fizemos aqui, na norma de desempenho, engenheiro, muito pertinente ao documento alto,
E vai impactar exatamente nesse polo de discussão, que é de engenheiro, de arquiteto, não sei o quê. O cara falou assim, olha, abre aspas, o grande diferencial dos arquitetos para as demais, no caso da engenharia, é que o arquiteto ele tem o poder de lidar do humano, ele vai ter as proporções, enquanto que o engenheiro não. Então, isso já é uma grande diferencial. Né? E aí se fica se discutindo muito uma coisa que é quase que notória isso. A gente trabalha muito com o humano, né? E para vocês falando, eu vim lembrar isso. Quer dizer, uma situação que ela comentou muito pertinente. Bom, pelo adiantado da hora, eu pergunto o nosso vice-presidente, coordenador da Comissão de Exercício Profissional. O palestrante, 10 horas já virou 10h30. Pois é. Então, hein? Precisamos jantar. Pois é, precisamos jantar. Voltar para Iemanjá, né? Pois é. Vamos lhe poupar dessa... Bom, Raul, antes de eu acho devolver que a palavra final eu acho que agradecer a participação fundamental de Haroldo, né, Pinheiro, nosso primeiro presidente, e como eu coloquei inicialmente, uma das pessoas mais envolvidas com a própria formação do CAL, né? Ou seja, nós tivemos a sorte de ter justamente uma das pessoas que realmente batalharam mais significativamente para que o Conselho existisse, inclusive até mesmo pela proximidade de estar em Brasília, realmente conseguiu colaborar realmente assim, no dia a dia, participar de todos aqueles altos e baixos. Tinha dias que a gente conseguia o que a gente queria, depois, 3 dias depois, tinha aquelas notícias que eu passei aqui, né? Fulano simplesmente falou com o deputado tal, e o deputado decidiu que vai fazer de outra maneira. Então, a pessoa com toda essa história foi o nosso primeiro presidente, o primeiro e o segundo, está, digamos assim, no meio do segundo mandato, que está encerrando, assim, digamos, com chave de ouro, com todas as coisas que ele está conseguindo fazer na administração. Então, acho que é uma grande honra, um grande prazer para nós termos a participação dele. Eu só queria agradecer. Eu que agradeço. Bom, antes de passar pedir ao Haroldo para suas considerações finais, eu quero exatamente nessa linha que o Raul acaba de colocar. Acho que nós tivemos uma noite curta, né, para tanta informação, né, transferência de conhecimento, de saber, de levantar a expectativa, mas mesmo que curta, mesmo que diminuta do ponto de vista temporal, mas intensa e rica, né? Então é um privilégio para a gente, Haroldo, você está aqui conosco, ficando depois de uma jornada que não é nada fácil. Estava lá na conferência do Rio, né? Tentou um conflito. Esse baiano argentino é uma... Eu sei que a Luciana está aí provocando. Bom, mas eu queria dizer, era isso, foi um prazer e uma honra enorme para a gente. Eu diria que um grande privilégio mesmo, estar aqui testemunhando esse seu depoimento, esse testemunho, compartilhando conosco toda a sua vivência. E o CAL é o que chegou, é uma construção coletiva, assim, coletiva, mas tem uma presença muito forte sua e de colegas que têm dedicado assim, intensamente a sua vida. Então, muitíssimo obrigado por dividir conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui ouvindo e trocando ideias, né, vamos dizer, com vistas aí ao futuro, né. A construção do Conselho sempre foi uma ação coletiva, né, que eu tenho muito orgulho de ter participado disso, né. Primeiro, na construção da lei, no todo o processo, em que tínhamos que articular com colegas da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, fala com o seu senador, com o deputado, tudo que você conhece, quem é que conhece o deputado fulano, vai lá, conversa e tal, não sei o quê. Enfim, realmente uma articulação coletiva, onde cada movimento foi fundamental, né, para chegar à aprovação da lei, né, e depois na implantação, né, quer dizer,
na fundação do Conselho também, né? Quer dizer, um grupo enorme de colegas eleitos no país inteiro e termos conseguido ir todos na mesma direção, numa profissão tão criativa como a nossa, né? Quer dizer, termos atuado na mesma direção, né? Foi um momento assim de impressionante generosidade, senso de esse espírito coletivo, assim, né? Que nós demos, né? Porque o que foi feito realmente não foi uma coisa simples, né? Nenhum país passou por uma experiência como essa que nós passamos na nossa profissão, né? De assumir da noite para o dia, né? o gerenciamento de uma profissão com 80 mil profissionais. Quer dizer, essa coisa foi progressiva, né? Em todas as profissões e em todos os países, né? Forma um conselho com poucos profissionais, saía com um livro caixa, cobrando nos escritórios e tal, para pagar anuidade, pagar isso, pagar aquilo, e vai crescendo, vai se articulando, vai ficando maior, vai tendo mais recursos e tudo. Nós não, foi assim, né? Numa tacada da noite para o dia, com o antigo conselho ameaçando suspender os serviços, numa profissão que depende tanto do conselho para ter registro, certidão, disso, daquilo, e nós tivemos que fazer da noite para o dia. Talvez isso até tenha sido o que nos uniu muito, né? Porque tínhamos noção da dimensão da responsabilidade de cada um de nós e de todos, né? Se despencasse, todos despencávamos, né? Então houve, assim, inclusive confiança, né? Confiança nos que estavam respondendo mais à frente, né? E foi dado suporte, né? Para que isso fosse realizado. E essa história, que um dia vai ser bem contada, assim, né? Com o distanciamento necessário, eu espero que sirva, né? Onde todos nós somos protagonistas, né? Eu espero que sirva para reforçar esse espírito, né? Para o futuro e utilizar bem, que a nossa profissão saiba utilizar bem esse novo instrumento que nós criamos, né? Que é associado aos mais antigos que nós temos aí, está aí o IAD quase centenário, né? A federação, os sindicatos que estão crescendo, estão também evoluindo, mais concentrados, né? na defesa do profissional, as associações, enfim, é um conjunto de ferramentas que nós temos. E hoje, com essa ferramenta tão poderosa, né, presente no país inteiro, sirva para que a nossa profissão atinja o que nós almejamos e o que eu digo, vamos dizer, na movimentação dentro do Conselho, na tomada de decisões, essa coisa toda. O que mais me valeu foi a minha própria experiência profissional, no que competia a mim, decidir, resolver, fazer a minha experiência profissional de enfrentar desafios que o Leleco colocava para nós todo dia, né? As coisas mais malucas, fazer um prédio de 1.200 metros em 30 dias. O projeto, não, o projeto e a obra, com paisagismo, com tudo. Dá para fazer? Dá, então vamos fazer, e fizemos, aqui em Salvador mesmo, um posto de saúde, né? Então, a nossa prática, quer dizer, ela é tão ampla e nos dá um nível de conhecimento, né, das possibilidades da tecnologia e da necessidade de entendermos os limites do nosso conhecimento, quando precisamos buscar um outro especialista, uma coisa para juntar tudo dentro de um projeto harmônico, né, quer dizer, com consistência, né? Eu acho que nós só conseguimos isso pelo próprio reflexo da nossa profissão, né? Da nossa prática profissional. E agora, dentro do motivo da nossa reunião de hoje, né, essa questão das atribuições, acho que é fundamental preservar. Eu espero entregar esse pacote resolvido, né, até o final do ano que vem, né, quando eu deixo a participação direta no Conselho, né? Mas, se não for possível, que
a coisa prossiga com conhecimento, que não percamos nada e tal. Mas eu espero, tenho muita fé que vamos dizer, vou trabalhar para isso, né? Não vou esperar, todos nós, né? Para que termine a gestão com esse assunto de mais de 80 anos sem solução, finalmente solucionado. Isso aí. Assim será. Assim será. E muito obrigado a todos aí pela paciência. Obrigado.